Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Sueli Araújo, que é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. Sueli, obrigada pela presença, uma boa noite. Boa noite, Denise, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, e vamos falar dessa situação quase de confronto que nós temos do IBAMA com o governo, que é em relação à exploração da margem equatorial. Na verdade, o governo está cobrando do IBAMA uma resposta à solicitação para poder fazer a pesquisa na região, para saber o quanto que teria de petróleo, se tem petróleo de fato. Agora, tem uma certa cobrança mais pesada. O presidente Lula falou em lenga-lenga, o ministro das Minas e Energia falou que já há uma posição de governo definida e que é inadmissível que não seja permitida a inspeção do local, né, que o Brasil tem que fornecer petróleo enquanto houver demanda no mundo. Como é que a senhora vê hoje essa discussão e a posição do IBAMA em relação a isso? Bom, na verdade tem havido uma mistura de escala nessas análises. Uma coisa é o licenciamento da perfuração do bloco 59 na bacia sedimentar da Foz do Amazonas. Quando nós estamos na perfuração, é um pouquinho além de pesquisa. Nós temos no licenciamento de petróleo no offshore, nós temos a autorização para as pesquisas sísmicas, depois a licença de perfuração e depois a licença de produção. Nós estamos no meio desse caminho, na perfuração. Então, vai haver furo e podem ocorrer acidentes. Então, nessa fase já haveria perfuração. Então, é por aí que tem essa preocupação com acidentes. Isso mesmo, Denise. Então, é uma região sensível, com alta diversidade biológica, mas principalmente a questão é que as correntes são fortíssimas. Não é uma situação normal que a Petrobras lide com isso todo dia. As correntes da região, elas são mais fortes do que o normal, né? E levariam, em caso de acidentes, o óleo em pouquíssimas horas para águas da Guiana Francesa, depois Suriname e Caribe. Então, o grande X desse processo de licenciamento é se a Petrobras tem capacidade de resposta para possíveis acidentes. É isso que está em tela. Em 2018, quando eu estava na presidência do IBAMA, eu neguei perfuração em 5 blocos do lado do bloco 59. Na época era empresa Total. Depois a Petrobras até adquiriu esses 5 blocos, está relicenciando no IBAMA, porque ela tem direito sempre de pedir relicenciamento. Mas eu neguei exatamente pelas mesmas razões que estão aparecendo hoje. É uma região muito difícil de você trabalhar nela. E no processo não estava comprovada a capacidade da Total gerenciar acidentes. Agora, no caso da Petrobras, como é que ela pode comprovar que ela teria hoje capacidade de gerenciar o acidente? Porque é exatamente isso que o IBAMA coloca, não é? É essa capacidade. A Petrobras tem tido dificuldade de colocar no processo comprovações assim, claras nesse sentido. Então, esse processo ele está demorando, isso é verdade, mas em grande parte porque após as demandas do IBAMA, a Petrobras não colocou as mudanças, os ajustes dos projetos, tanto que no final do ano passado ela ainda estava ajustando o projeto que a gente chama o plano de emergência individual, que é esse projeto mostrando, né, o que eu vou fazer se tiver um acidente. E como é que ela pode comprovar? Na verdade, ela mostra quantas embarcações vão ter na região, o que ela vai fazer em caso de animais oleados. Esse é um dos grandes debates, porque o Centro para Tratamento de Animais Oleados, tendo acidente, os animais se enchem de óleo. Peixe-boa, e lá é uma região de alta biodiversidade. Não é só lavar o bicho depois, não. É isso que se brinca. Tem e o centro era em Belém, que são 2 dias de barco. Quer dizer, o animal ia morrer no meio do caminho, né? E botar um peixe-boi no helicóptero não é nada simples, né? Então, isso tudo está sendo analisado pela equipe do IBAMA e aí a autoridade máxima, Denise, para dizer sim ou não, qualquer que seja a direção, a autoridade máxima é o presidente do IBAMA. A autoridade máxima do licenciamento ambiental federal é o presidente do IBAMA. Não cabe recurso à ministra Marina, nem ao próprio presidente Lula. É por isso que a ministra Marina está um pouco fora da discussão direta. Ela não pode interferir, ela não faz isso e não pode, né? Então, o IBAMA que tem que resolver. É preciso que as pessoas entendam, o IBAMA só no offshore
perfuração no offshore, exatamente essa licença, ele já no deu... mar. Isso, no mar. Perfuração no mar, né? Nesse processo intermediário ainda não é licença de produção. A produção é um licenciamento depois no próprio IBAMA. Um bloco como o 59, se tiver petróleo, se tiver a licença, tiver petróleo em condições de produção, ele vai produzir daqui a uma década. Então nós estamos no meio do caminho ainda. Os royalties só vêm daqui a uma década, né? Se der tudo certo. Inclusive o presidente da Petrobras falou que a exploração dessa área poderia manter o nível de produção pós o pré-sal, porque ele tem um limite de capacidade de produção. Então ela já citou até essa questão da continuidade da capacidade de oferta. Eu acho sinceramente que todos os números mostram que o Brasil tem capacidade de atender a sua demanda interna sem expansão em novas fronteiras de exploração de petróleo. Nós temos na Bacia de Campos, na Bacia de Santos, como gerenciar isso estrategicamente. E a questão climática tem que ser ponderada. Eu não estou nem entrando na questão climática no licenciamento do 59, porque o IBAMA não entra. O IBAMA, ele não decide qual é o futuro do petróleo no país, não é competência do IBAMA. Ele está analisando... questão ambiental como um todo, de carbono, nada disso. O Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Política Climática tem que falar disso, mas não, o IBAMA, ele trata do empreendimento em si. Tem capacidade de atendimento de resposta em acidente ou não tem? Essa área, como é que é a biologia dessa área? Vai afetar o que você tem na parte mais biológica ou não? Né? O que a empresa preparou para essas situações? Vai afetar, na modelagem mostra que vai afetar a nossa costa também? Então, a análise do IBAMA é muito em cima do empreendimento. No bloco 59, só o IBAMA que tem que dizer. Né? Eu não estou entrando sobre o futuro do petróleo. Agora eu entendo que os brasileiros, a ministra Marina fala que o Conselho Nacional de Política Energética, eu até concordo, mas eu acho que os brasileiros, eles têm que debater o futuro do petróleo no país em plena crise climática. O governo ofertou no leilão de junho, agora acho que 17 de junho, da Agência Nacional de Petróleo, tem 47 novos blocos na Foz do Amazonas. Então não é só o bloco 59, mas isso não é uma questão do presidente do IBAMA, isso é uma questão dos brasileiros. Nós tivemos 2024 como o ano mais quente da história já registrado no mundo. Estamos vendo isso 2025 agora. Parece que vem pior, né? E mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa no mundo são derivadas da queima de combustíveis fósseis. O Brasil, ele não é pequeno, né? Ele é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, com mais de 3,4 milhões de barris por dia, né? O Brasil é grande, né? E o Brasil quer se tornar o 4º maior produtor. Aí eu não estou nem discutindo o licenciamento do bloco 59, isso eu falo, presidente do IBAMA, decida, né? Eu já estive nessa posição de presidente do IBAMA, e inclusive neguei blocos na região da Foz, a perfuração, pelas mesmas preocupações, né? Mas aquilo é do IBAMA. Agora, o debate sobre se nós queremos que o futuro do país esteja atrelado um tipo de produção que olha para o passado, que dá dinheiro, mas que não se adequa à realidade de crise climática, isso é um debate muito mais amplo que tem que ter a participação muito mais ampla da população do que está ocorrendo. Agora, especificamente na relação governo e IBAMA, a senhora vê uma situação de desrespeito pelas falas que nós tivemos do presidente, e a senhora acredita que o governo Lula, por todo o compromisso que ele assume em relação à questão ambiental, que ele cumpriu o que deveria fazer em relação ao IBAMA? Então, o governo Lula tem avanços inegáveis na política ambiental, por exemplo, no controle do desmatamento, na reconstrução dos órgãos da governança ambiental no país, que foi deixada num cenário meio de terra arrasada no governo Bolsonaro. Então, tem avanços. Mas a grande contradição, para mim, é no setor de energia e especificamente nessa proposta de grande expansão da produção de petróleo no período de crise climática que nós estamos vendo. E eu gosto muito de diferenciar, essa não é a discussão do bloco 59. Eu acredito que essa superexposição
que essa pressão toda sobre o Bloco 59 é porque na bacia da Foz do Amazonas, e a grande aposta da Petrobras é que tem muito petróleo lá, né? Ela é prioritária para a expansão da Petrobras, pelas decisões da empresa. E eu acredito que essa pressão toda vem do fato do bloco, esse bloco está com licenciamento mais adiantado para perfuração. Nós não temos perfuração e produção na bacia da Foz do Amazonas. Então, ele funciona como uma espécie de porteira que vai facilitar o licenciamento dos 47 blocos que já estão no leilão desse ano e de outros mais de 100 blocos que estão em estudo na região para futura oferta pública. Eles já estão falando em investimentos da ordem de 3 bilhões de dólares, então é na região mesmo, é esse foco. Agora, a Petrobras não conseguiu avançar na capacidade de controle de acidentes nesse período, que a senhora falou que chegou a negar licenciamento para o mesmo tipo de exploração. Hoje a Petrobras não está mais preparada para isso? Quando eu neguei foi para a empresa Total e a Petrobras, eram 5 blocos num processo único, bem do lado lá do 59, e a Petrobras comprou esses blocos da Total e hoje está relicenciando no IBAMA, né? Então eu não lidei com a Petrobras na Foz do Amazonas, mas com certeza assinei licenças para a Petrobras, porque a Petrobras é uma grande cliente do IBAMA. A Petrobras recebe licenças e autorizações com muita frequência. Tudo que a Petrobras faz no mar foi licença IBAMA, Petrobras e outras petroleiras. Então, o IBAMA não age ideologicamente contra o petróleo, né? Por isso que eu estou diferenciando. Eu falei assim, olha, 59, bloco 59 agora, eu não vou me meter. O governo não pode desafiar o IBAMA. Eu me senti ofendida em nome dos servidores do IBAMA. Eu respeito muito os servidores, tenho orgulho de ter trabalhado com todos eles. A equipe de licenciamento de petróleo é muito sofisticada tecnicamente, só faz isso. Eles ficam lá no Rio só dando licença para petróleo, sabem tudo disso. Então, a tendência, normalmente eles dizem sim. Quando a equipe diz não, é para o presidente do IBAMA se preocupar. Perfeito. Eu agradeço muito a presença e as explicações da Sueli Araújo, que é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. Obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Com vocês.